pé. A igreja do Senhor, a igreja viva do Senhor. A igreja do arrebatamento. Aleluia. Já está aqui já. O senhor pastor Nelson vai pregar e orar a nosso favor. Mostra as mãos para cima, bem alto. E Jesus te tocar. Aleluia. Ele te tocar. Aleluia. Olha que maravilha. Vamos receber o céu do Senhor gostado, hein, carinho? É para Jesus Cristo. Glória a Deus. A noiva do Cordeiro, com a paz do Senhor Jesus, amém? Meus irmãos, eu estou muito alegre de estar aqui juntamente com os irmãos mais uma vez para adorar, para exaltar a majestade do Deus Todo-Poderoso. Nós sabemos, meus irmãos, que os dias são maus. O inimigo ele tem postado a última ficha para tentar destruir a igreja. Como é que o inimigo faz para destruir a igreja? Ele começa a destruir a família. Porque quando a família é destruída, a estrutura toda desaba, né? O primeiro ministério que Deus deu é o que? A família. Primeiramente Deus, segundo a família. Então o inimigo ele tem lutado primeiramente com a família. Aproveitando que os irmãos se encontram de pé, eu quero fazer um minutinho de oração. E depois eu quero estar lendo aqui no livro de Apocalipse. Começa dando glória, 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 glória a Deus. Deus querido, Deus maravilhoso, Deus amado, neste momento maravilhoso de oração, meu Deus, eu entro mais uma vez diante da tua santa e poderosa presença, Senhor, para te pedir, meu Deus, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas, pelos meus erros, pelas minhas ignorâncias, meu Pai. Que o Senhor venha abençoar, meu Pai, a tua igreja de uma forma grande e gloriosa. Ó Espírito Santo de Deus, o Senhor conhece, meu Pai, o coração da tua igreja. O Senhor conhece o coração desse rapaz, desse homem, dessa mulher que vem aqui em busca de uma vitória. Ó Espírito Santo, repreende toda a macumba. Vai saindo daí, Satanás, dessa casa. Vai saindo dessa família agora, em nome de Jesus Cristo. Pega toda a tua bagagem e dá um seu grito de derrota, Satanás. Em nome de Jesus, sai. Vai saindo, sai, sai, sai. Em nome de Jesus, vai saindo agora. Vai saindo agora toda a obra do inferno, toda a obra do diabo. Vai saindo, sai. Vai saindo, Senhor, garante a vitória, garante a bênção na nossa vida. Eu te peço, ó Pai, te agradeço, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Queridos irmãos, você que pode, abre comigo no livro de Apocalipse, o livro das revelações, livro de Apocalipse, capítulo 2 e versículo 12. Quarta-feira passada, nós falamos sobre a igreja de Éfeso. Hoje eu quero estar aqui trazendo uma palavra que Deus pôs no meu coração sobre a segunda igreja, a igreja de Esmirna, que significa mirra. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 2, versículo 8. Exaltado seja o nome do Senhor. Quem encontrou pode ir glorificando o Rei da Glória, amém? Glória a Deus. Queridos irmãos, o texto vai dizer assim: segunda carta à igreja em Esmirna, versículo 8. E ao anjo da igreja em Esmirna escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que se dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Fala assim: Senhor Jesus, fala comigo. Assenta
desocupa tuas mãos e pode glorificar o Rei da Glória. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos irmãos, a gente bem sabe que essas 7 igrejas da Ásia Menor, ela foi, meus irmãos, redigida para cada pastor daquela igreja. A igreja de Éfeso, a igreja de Esmina, a igreja de Tiatira, a igreja de Sardes, a igreja de Pérgamo, a igreja de Laodiceia e a igreja de Filadélfia. Cada igreja dessa, queridos irmãos, foi dirigida uma carta para o anjo da igreja. E quando a gente observa falando sobre o anjo da igreja, essa palavra, meus irmãos, não é literal, ela é figurativa. Por quê? Porque é uma forma figurativa. Quem que é o anjo da igreja? É o pastor, o responsável pelaquela igreja. Mas a Bíblia vai nos contar, eu quero aqui lembrar novamente, eu sei que eu falei quarta-feira passada, que quando João, ele foi abandonado na ilha de Pátimo, a Bíblia vai dizer assim, que naquela época quem era o imperador de Roma era Domiciano. A história vai dizer, não a Bíblia. E esse imperador, ele tinha mandado fazer uma estátua em cada daquela cidade, durante o Império Romano, nos bairros e na cidade. E as pessoas que passavam diante da estátua do imperador, meus irmãos, Domiciano, ele tinha que reverenciar aquela estátua. Tinha que bater continência, tinha que dobrar o joelho e falar: viva o imperador de Roma. Só que a gente sabe quem que foi o apóstolo João. O apóstolo João, meus irmãos, foi o último apóstolo que ele não foi martirizado, mas ele morreu por morte natural. A história vai dizer que ele foi abandonado na ilha de Pátimo. Mas no tocante, meus irmãos, antes disso, a história vai dizer assim, que o imperador manda chamá-lo. E quando o imperador manda chamá-lo, o imperador falou com ele assim: olha, eu fiquei sabendo que você passou diante da estátua, você não prestou reverência à minha estátua, à minha pessoa. Se você confessar que eu sou Deus, eu sou o imperador que mando aqui em Roma, eu vou te livrar. Eu não vou jogar você num caldeirão de azeite fervendo. Mas João, meus irmãos, ele estava para ir até o final, mas ele não negou o nome do Senhor. A Bíblia vai nos contar e a história vai nos dizer, meus irmãos, que ele foi até o final, ao ponto deles pegar João, jogar na banheira de azeite fervendo, no caldeirão, e ele saía ali sem tivesse nenhuma queimadura, porque a mão de Deus estava sobre a vida do apóstolo João. A mão do Senhor está sobre a tua vida. O inimigo, meus irmãos, ele não vai chegar querendo bagunçar a tua casa. O inimigo, ele não vai querer nem chegar perto da sua família. O inimigo pode ter armado casinha de caboclo, falando que você falou isso, sendo que você não falou nada, mas Deus, ele vai te guardar, porque a Bíblia vai dizer: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus está aqui para guardar cada um que está aqui e a sua família, em nome de Jesus. Mas o que acontece? A história, não a Bíblia, viu, meus irmãos? A história vai dizer que eles falaram assim: olha, se a gente pegar uma espada para a gente matar ele, a espada vai quebrar. Se a gente fizer qualquer coisa, ele não vai morrer. Sabe o que nós vamos fazer? Vamos pegar esse homem e vamos abandonar lá na ilha de Pátimo. Na ilha de Pátimo tinha muita rocha e tinha muitas cobras venenosas. Uma picada de uma cobra, meus irmãos, em poucos minutos a pessoa morreria. Fora os bichos ferozes que tinham ali naquela ilha de Pátimo. A ilha de Pátimo era abandonada às pessoas que eram contra o governo de Roma. Então João, ele foi abandonado naquela ilha. E quando, meus irmãos, João está abandonado, imagina no que a Bíblia vai dizer, ele pensando consigo: todos os meus amigos, 12 discípulos, 12 apóstolos morreram, sou eu que fiquei vivo. E quando, meus irmãos, ele acha que tudo estava acabado para ele, como de repente ele escuta uma voz com uma voz de trombeta, uma voz com uma voz de muitas águas,
que dizia assim: João, tudo que você vê, escreve e manda para as 7 igrejas da Ásia Menor. Apóstolo João, meus irmãos, agora, por curiosidade, ele vai olhar quem falava com ele. E quando ele olha para trás, meus irmãos, ele vai ver Cristo ressurreto, Cristo glorificado. Ele não vai ver aquele Cristo, meus irmãos, que foi de pendurado no madeiro, não. Ele vai ver Cristo glorificado. O leão, meus irmãos, ele se fez cordeiro para morrer no seu lugar, mas ele está vivo pelos séculos dos séculos. Aleluia, Jesus. Observe esse texto, vai dizer: e ao anjo da igreja de Esmina escreve, isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. No plano, meus irmãos, humano, na ótica humana, Jesus, ele morreu 2000 anos atrás. Mas no plano salvífico, no plano de Deus, a Bíblia vai dizer em Apocalipse 13:8, que o Cordeiro foi morto antes da fundação do mundo. Ou por que não dizer, Deus já sabia de tudo que ia acontecer com o homem, que o homem ia pecar, que o homem ia falhar. Ele sabia que o querubim, ungido por ele, ia rebelar contra ele lá no céu. Ele sabia de tudo. Por quê? Porque Deus, ele tem os seus atributos incomunicáveis, os seus atributos incomunicáveis, que ele não comunica com ninguém, que é a sua onisciência, a sua onipresença, a sua onipotência. Ele é imutável, ele não muda. O homem pode mudar toda hora a tua palavra. O homem fala uma coisa de pé, mas ele não consegue firmar sentado. Mas o nosso Deus, que está acima, entronizado entre os querubins, se ele falou qualquer coisa com você, pode ter certeza que vai acontecer, porque ele vela para cumprir toda a sua palavra. É o Deus que nós servimos. Esmina, irmão, significa mirra, ou por que não dizer um perfume aromático, cheiroso. Aquela cidade, meus irmãos, Esmina, tinha uma planta, que as pessoas pegavam aquela planta, apertavam aquela planta saía um caldo para fazer um perfume, para fazer uma mirra, e aquele caldo era muito cheiroso. Aquela planta, quando exprimia, era muito cheiroso, cheirava muito. Jesus, ele vai fazer um paralelo, um paradoxo, para mostrar para as pessoas o que aquela igreja sofreu ali. Ela sofreu perseguição. Eu estava conversando com o pastor Paulo ali. Aquela igreja, meus irmãos, ela era tão perseguida pelos imperadores que eles jogaram as crianças, jogaram as pessoas dentro do Coliseu de Roma, soltavam os leões. Mas as pessoas, meus irmãos, que eram alicerçadas na rocha, não negavam o nome do Senhor. E a plateia toda vendo, meus irmãos, aquele espetáculo. As pessoas morriam ali, mas enquanto mais as pessoas morriam, davam sangue, mais, meus irmãos, o evangelho era crescido, mais era conversão de alma. Meus irmãos, ao ponto da Bíblia dizer que não tinha como mais contar com tanto discípulo que se convertia à fé cristã, porque não negou a sua fé. Se você não negar a sua fé, você pode ter certeza, aonde você passar, aonde você for, se você não negar sua fé, Deus, ele está contigo lado a lado. A Bíblia vai dizer lá em 2 Crônicas, se não me falha a memória, ou 1 Crônicas capítulo 15, se você buscar o Senhor, ele será achado de ti, mas se você esquecer, ele também te esquecerá. O segredo, meus irmãos, é nós ficar lado a lado com Cristo. Porque esse mundo, meus irmãos, já é do maligno. As pessoas morriam ali, as pessoas que estavam ali sentadas ali, como se fosse no Mineirão, no estádio de futebol, as pessoas sentadas ali vendo aquele espetáculo, meus irmãos, as pessoas olhavam, imagina eu que falava assim: como pode a pessoa entregar sua vida, os seus filhos morrer, o leão comer, mas não negar o nome desse Jesus? Eu quero saber quem que é esse Jesus. E esse Jesus, a Bíblia vai dizer que ela está no meio das 7 igrejas, ela está no meio dos 7 cardeais. Ele é o centro da vontade aqui. Não é o obreiro, não é o pastor, não é ninguém que é o centro da vontade. O centro, meus irmãos, da atenção é Jesus Cristo Nazareno.
seja pobre, materialmente falando, apesar que essa cidade de Yasmina era uma cidade que vendia muitos perfumes, muitas mirras, né? Era uma cidade rica, mas era rica materialmente e não era rica espiritualmente. A Bíblia vai dizer que os cristãos dali eram ricos espiritualmente. O que adianta, meus irmãos, o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta, queridos irmãos, o homem ter, aleluia, fazendas, o homem ter uma conta gorda, né, com vários valores num banco e tem que transferir para o outro, tem uma conta fora do Brasil, aleluia, porque os bancos aqui já não conseguem mais guardar tanto dinheiro, mas a pessoa não tem felicidade na vida dela, ela deita na cama, ela não consegue dormir, porque o pensamento dela está no tesouro, está no seu dinheiro. E a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que o nosso pensamento, as nossas ações tem que estar, meus irmãos, alicerçadas em Cristo. Os nossos pensamentos tem que estar alicerçados, meus irmãos, no tesouro maior. Qual o tesouro maior? O tesouro maior é o nosso galardão. A Bíblia vai dizer que aqui o ladrão mina, rouba, a ferrugem acaba, mas lá em cima, meus irmãos, ladrão não mina, nem rouba e nem tem traça, não tem nada, porque o Senhor, Ele é o Deus superior. Lá não entra ladrão, lá não entra traça, lá não entra nada. Por isso que o nosso coração tem que estar em Cristo. Lá em cima, meus irmãos, vai ter a maior riqueza de todas as eras, de todos os tempos, porque a rua é de puro jaspe, diamante, as muralhas de cristal. Debaixo do trono de Deus tem um rio de cristal. Atrás do trono de Deus tem um arco-íris falando da justiça de Deus. Aleluia, lá não precisa de pagar a luz da CEMIG, o brilho do rosto do Cordeiro iluminará toda a cidade. Lá não tem noite, lá tem só dia. Lá não precisa de nós se preocupar de pagar a água da Copasa, porque debaixo do trono de Deus tem um rio de água viva, no meio do jardim, meus irmãos, aleluia, no meio da Nova Jerusalém tem uma árvore, que Adão não pôde comer daquela árvore, porque ele preferiu a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não quis comer a árvore da árvore da vida, que a Bíblia, se você for ler, Deus não proíbe dele comer. Deus fala para ele não comer do conhecimento do bem e do mal. E o que é aquela árvore da vida? Que dá 12 frutos, e suas folhas é para curar as enfermidades das nações. Quem que é, meus irmãos, a árvore da vida? É o próprio Cristo. Cristo, meus irmãos, Ele é a árvore, Ele é a oliveira verdadeira. Nós somos os ramos, nós somos enxertados em Cristo. Outrora nós éramos um jepunzeiro bravo, nós não prestava, mas quando nós fomos enxertados na oliveira verdadeira, nós produzimos bom fruto, e a Bíblia vai dizer, aleluia, que nós somos bem-aventurados. Toda árvore, meus irmãos, todo galho que não foi enxertado em Cristo, ele será tirado fora. Então nós temos que ser, meus irmãos, uma árvore que dá fruto. Qual fruto que é esse? Os frutos do Espírito, a bondade, a longanimidade, o amor, né? Tem pessoa que prega sobre amor, mas não vive o amor, não ajuda quem precisa. E nós temos que ser uma igreja que ajuda, não só em palavras. Tiago vai dizer que aquele que tiver fé, mas não tiver obra, não adianta. O que adianta eu falar que eu tenho fé, mas não tenho obra? A irmã chega perto de mim, eu falo, pastor, eu quero uma cesta básica. Eu falo, irmão, vou orar para a irmã, Deus vai abrir as portas para a irmã. Eu estou vendo que a irmã precisa de uma cesta, como é que eu não vou ajudar, meus irmãos? Isso é amor, é ajudar as pessoas. E a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que essa igreja é uma igreja sofredora. Jesus falou, você é rico, ó, você vê o versículo 9, conheça as tuas obras, tribulações e pobreza, mas tu és rico, e a blasfema dos que dizem judeus e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada tema das coisas que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejam tentados e tereis uma tribulação de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida.
Essa prisão, meus irmãos, é no sentido figurado, no sentido simbólico. Por quê? Porque tem muitas pessoas que são presas na sua consciência, estão presos no seu pecado, estão presos, meus irmãos, não conseguem liberar o perdão para o irmão, não conseguem pedir perdão. É uma prisão psicológica. A pessoa não deita na cama, não consegue dormir. O seu coração está na sua fortuna. A pessoa está presa nas coisas do mundo. Não estou dizendo, meus irmãos, que é pecado ser rico. Se a pessoa for rico materialmente e rico espiritualmente, ela está sendo rico duas vezes. Se você for olhar, o profeta Isaías era o profeta mais rico da Bíblia, é um profeta nobre da corte real. Ele era rico duas vezes, rico materialmente e rico espiritualmente. A Bíblia, hora nenhuma, vai condenar de pessoa que quer conseguir alguma coisa, não. Mas você nunca pode deixar aquela coisa te dominar. Se a pessoa comprou uma casa, comprou um carro, né, tem um emprego bom, passou um concurso público e começa, né, a arredar o pé, começa a ir na igreja uma vez na semana, depois começa uma vez no mês, vai perdendo a sua fé, vai perdendo o seu amor. E Cristo, meus irmãos, ele vai dizer sobre a igreja de Éfeso, que ela tinha doutrina, mas tinha perdido o primeiro amor. Tantas pessoas, meus irmãos, por causa de bens materiais, têm, meus irmãos, deixado a igreja para um lado. Eu não preciso de Cristo mais. O que Jesus falou para aquele jovem rico? Você obedece os mandamentos, tudo? Então beleza. Jesus olhou para o coração dele, na sua onisciência, e falou assim: olha, vende tudo e dá aos pobres e me segue. A Bíblia vai dizer que o coração dele ficou o quê? O coração dele pesou, porque ele era muito rico e ele ficou triste e não seguiu Jesus. Para seguir Jesus, meus irmãos, não estou falando de dar as coisas para ninguém, viu? Eu não estou falando, meus irmãos, do modo geral. Estou falando de, assim, para vocês entenderem, você não pode priorizar nada mais do que Jesus. A Bíblia vai dizer que Deus sonda o coração. Deus sondou o coração de Abraão. Imagina Deus falando assim: eu quero ver se ele me ama mesmo. Eu quero ver se ele está comigo mesmo ou não. Deus falou com ele: pega o seu único filho e sobe lá no Monte Moriá e oferece nele de holocausto. Imagina se Abraão tivesse um coração ali, meus irmãos. Ele amava o filho dele, mas o coração dele estava em Deus. Deus não aceita sacrifício humano, jamais. Deus vai aceitar sacrifício humano, porque se Deus aceitar sacrifício humano, Jesus não precisava de vir morrer no meu e no seu lugar. É verdade ou não é? Mas Jesus testou a fé de Abraão. Quando Abraão estava subindo um monte ali, juntamente com seu filho Isaque, a tipologia de Jesus. Jesus, ele subiu um monte com madeira nas costas. 2.000 anos atrás, 4.000 anos atrás mais ou menos, Isaque subiu com a lenha nas costas. Quando Abraão colocou ele sobre ali o holocausto, ele falou: pai, mas tem tudo, mas cadê o cordeiro? Ele falou: Deus proverá. E quando ele viu, Deus viu que Abraão ia matar mesmo o seu filho, pegou o cutelo. Deus falou assim: não faça tal coisa, porque eu sei que você me ama. Verdade, não é? Em outras palavras. E quando ele olha para trás para ver quem falava com ele, ele viu o quê? Ele viu o cordeiro preso pelas pontas. Quem que é o cordeiro que foi preso pelas pontas? Jesus. Ele foi preso pelas pontas, com o braço aberto, de um lado e do outro. E quando ele pega aquele cordeiro, ele coloca acima sobre o altar. Meus irmãos, tudo aponta para Jesus. A Bíblia vai dizer, meus irmãos, se você for olhar no Velho Testamentário, tudo era uma sombra, mas Cristo trouxe a luz, o Evangelho. Tudo que a gente olhava, José era uma tipologia de Jesus, os seus irmãos o rejeitaram, é verdade ou não é? Ele foi perseguido pelos seus irmãos. Jesus, ele foi perseguido pelos seus próprios irmãos judeus, os próprios irmãos do Senhor, né, que deu um beijo no rosto de Jesus, entregou Jesus, né, para ser crucificado. Então, meus irmãos, tudo apontava para Cristo. E observa, meus irmãos, o texto vai dizer: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel
fiel até a morte é você ser fiel até o fim. Não é só ser fiel daqui 2 horas, daqui 3 horas está fazendo a mesma coisa, não. É ser fiel até o fim. É você não arredar o pé, é você ser constante, como o apóstolo Paulo vai dizer. O crente tem que ser constante na oração, ele tem que ser constante no jejum, ele tem que ser constante em buscar Deus, porque quando você buscar Deus de todo o coração, Deus abre a janela do céu e derrama bênção e abre as portas a teu favor. Isso que Deus vai fazer na sua vida aqui essa noite, em nome de Jesus. Nessa igreja, meus irmãos, a história vai dizer que tinha um bispo chamado Policarpo. E esse bispo, ele era discípulo de João. O Império Romano, o imperador falou com ele assim: olha, você também, eu vi que você não me adora, você passa aí, não se encurve diante das estátuas. Então eu vou te dar uma chance para você falar que eu sou Deus. Mas ele não quis dizer, falou assim: ó, há 86 anos eu sirvo esse Deus, e ele nunca fez nada de mal para mim, só fez o bem para mim. Como eu vou negar o nome dele? Sabe o que eles fizeram? Pegaram o Policarpo, colocou ele sobre uma lenha e queimaram ele vivo, mas ele não negou o nome do Senhor. O bispo Policarpo de Esmirna. Mas o versículo, meus irmãos, 11, para nós encerrar, vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Todo mundo tem ouvido, é verdade ou não é? Se você for observar aqui, a igreja de Esmirna e a igreja de Laodiceia, uma igreja, né, a igreja aqui era rica e a igreja de Laodiceia era o que? Pobre. 2 igrejas distintas. Se você for fazer um paralelo de 2 igrejas, a Bíblia toda vai mostrar sobre 2 igrejas: a igreja Ana e a igreja Penina. A igreja, meus irmãos, no começo, a igreja de Moisés e a igreja de Jacó. Jacó, no começo, ele enganou o pai dele, passou a perna no irmão dele, depois que ele foi convertido. Você vai ver 2 igrejas lá na cruz do Calvário: a igreja que reconheceu o senhorio de Jesus, aquele ladrão, e o outro que não reconheceu, falou: se você é o Senhor, desce daí e salva nós, e salva o Senhor e salva nós. Sempre vai ter 2 igrejas: a igreja que reconhece e a igreja que não reconhece. O ouvido, meus irmãos, é para ouvir. Você vai ouvir coisas boas, vai guardar, mas se você ouvir coisa ruim, coisa que desagrada a Deus, e guardar no seu coração, o seu coração vai ser como um sepulcro caiado. É verdade ou não é? Aparentemente é até bonito, mas depois você vai ver que não vale nada. O que Abraão, meus irmãos, falou com o seu sobrinho Ló? Pode escolher qual lado que você quer ir, ó. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Não é um lugar que vai fazer eu. Quem vai fazer um lugar é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele que vai fazer aonde você mora, o local que você frequenta, aonde você vai. É Ele que é o mais importante, é Ele que vai mudar a situação da sua vida. É Ele que vai mudar a trajetória da sua vida. É Ele que vai mudar a sentença. É Ele que vai te dar vitória. Porque Ló, ele viu, meus irmãos, as campinas do Jordão, tudo gramadinha, né? E foi para lá, mas depois o que aconteceu lá? Foi destruída pelo fogo, né? Sodoma e Gomorra. Mas Abraão não, ele escolheu o lugar ali, ó, o campo todo desmatado, não tinha nem grama direito para os animais dele comer. E a Bíblia vai dizer que Isaac, o que Isaac fez também? Isaac, ele semeou no deserto. Ele semeou no deserto ao ponto dos filisteus invejar ele. Ele semeava e Deus mandava neblina de noite. E ele cavava covas, meus irmãos, e achava água viva. E o povo sempre queria tomar a bênção de Jacó, tomar a bênção de Isaac. Por quê? Porque eles eram uma promessa, assim como você também é uma promessa que essa noite o inimigo vai tentar tampar, aleluia, o teu sonho, ele vai tentar te frustrar, mas eu quero trazer uma palavra diante do trono de Deus para a tua vida, aleluia. O inimigo pode lutar de um lado e do outro, mas numa ferramenta forjada contra ti, vai prevalecer, porque o Senhor tem você guardado nas palmas
O que venceu? O que é a segunda morte? A segunda morte é tão terrível que a Bíblia vai dizer que o anticristo, o falso profeta, o inferno vai ser jogado aonde? No lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte. A Bíblia vai dizer em Apocalipse: bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. A segunda ressurreição é para condenação, é para ser jogado no lago de fogo. Então, meus irmãos, há uma promessa aqui para a igreja: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. Eu quero dizer para você, você não vai receber o dano da segunda morte. Sabe por quê? Porque Deus preparou uma morada lá em cima para você, onde as ruas de ouro e de cristal. Você vai ver a beleza do rosto do Cordeiro de noite. Você vai ficar dia e noite, melhor dizendo, lá não tem noite, né? Você vai ficar o dia inteiro vendo a beleza do Cordeiro. Porque o céu, meus irmãos, é só céu por causa da oliveira verdadeira, em Jesus Cristo. Lá o céu é só céu por causa dele. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus trino, é três pessoas em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então, meus irmãos, a promessa para a minha vida e para a sua vida é que essa noite as portas vão se abrir ao teu favor. Não estou falando só porta material, mas estou falando também a porta espiritual. Ela vai abrir ao teu favor aqui e Deus vai te dar grandes vitórias, amém? Eu quero orar em favor de cada irmão, pela segunda revelação, que Deus continua falando mais em cada coração. Antes de fazer essa oração, você que trouxe uma oferta para abençoar a casa de Deus, fala: vou ajudar essa obra. Fica sobre os seus pés. Depois dessa oração, eu quero estar orando aqui. Eu também tenho uma ajuda aqui do irmão Diário Juarez, que vai estar orando pelas divinas revelações do Espírito Santo, amém? Glória, começa a dar glória a Deus. Deus querido, Deus amado, Deus poderoso, neste momento, meu Deus.